Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é sobre uma família de medicamentos muito interessante, os agonistas do receptor GLP-1, representados principalmente pela liraglutida, comercializada com os nomes de Victoza ou Saxenda. Essa é uma medicação que está em alta hoje em dia e se você quer entender tudo sobre ela, o que essas medicações fazem no seu organismo, como funcionam, seus efeitos colaterais, se existe diferença entre Victoza e Saxenda, fica aqui comigo que tá bem bacana. Bom pessoal, primeiro, sem enrolação, Saxenda ou Victoza são exatamente a mesma substância, é o mesmo medicamento, portanto não há diferença entre eles. O Victoza é mais antigo e o Saxenda é mais novo. A forma de aplicação difere um pouquinho, mas na prática eles são a mesma coisa, a mesma substância que é a liraglutida. A liraglutida é uma substância da família dos agonistas do receptor GLP-1. Mas o que é isso? Quando a gente fala receptor GLP-1, significa que é alguma coisa onde uma substância chamada GLP-1 se liga. Então, para a gente entender o que exatamente a liraglutida faz, primeiro nós precisamos saber que diabos é essa substância GLP-1. GLP-1 é uma substância produzida por algumas células do nosso intestino. Ela parece ter diversas funções, entre elas a de liberar insulina em momentos em que a glicose aumenta. Ou seja, quando o GLP-1 se liga ao receptor, ele estimula o nosso pâncreas a produzir insulina, caso haja grande concentração de glicose no sangue. A liraglutida é, então, uma substância produzida pela indústria farmacêutica que imita o nosso GLP-1. Ela também vai no receptor GLP-1 e produz o mesmo efeito. Por isso, a liraglutida é uma substância muito interessante para o controle do diabetes, porque ela aumenta a insulina, porém só quando a glicose no sangue aumenta. Isso faz com que o tratamento com ela tenha uma chance muito menor de produzir hipoglicemia. Vou mostrar para vocês aqui em quadro uma tabela da Sociedade Americana de Endocrinologia, comparando diversas famílias de droga para o tratamento do diabetes. Olha aí que interessante. A tabela está em inglês, obviamente, né, gente? Mas vocês podem ir acompanhando aqui comigo. Aqui nessa coluna, ela compara as medicações de acordo com a pergunta: faz hipoglicemia? E nós vemos aqui que a metformina, que é a medicação mais usada para tratar o diabetes tipo 2, não produz hipoglicemia. Depois, os inibidores SGLT2, que nós vimos lá no outro vídeo aqui no canal, também não produz. Aí a liraglutida, o agonista GLP-1, que também não produz hipoglicemia, e agora nós sabemos o porquê. Se a gente olhar lá embaixo, a própria insulina produz hipoglicemia, assim como outra família chamada de sulfonilureias, que é muito usada aqui no nosso meio. Vamos aproveitar aqui a tabela para olhar a próxima coluna, que pergunta qual o efeito da medicação no peso. E aí que nós vamos ver que apenas os inibidores SGLT2 e os agonistas GLP-1 produzem perda de peso. O restante, pessoal, ou é neutro, ou produz ganho de peso, inclusive a insulina. E aí vem uma coisa curiosa, porque esses dias eu vi num site grande de saúde para leigos, que eu não vou citar o nome aqui, mas que ele dizia que a liraglutida fazia emagrecer porque ela liberava a insulina e, portanto, baixava a glicose no sangue. Bom, sim, nós vimos que ela realmente libera a insulina e faz baixar a glicose, mas não é isso que faz a pessoa emagrecer. Até pelo contrário, como nós vimos aí na tabela, o efeito da insulina é de ganho, não de perda de peso. Vamos entender? A insulina é um hormônio anabólico, o que significa que ela é responsável por construir novas moléculas. O efeito da insulina no corpo é de estimular as nossas células a captarem a glicose que está no sangue e usar essa energia para construir algo, seja músculo ou gordura, ou seja, ela leva ao aumento do peso. Então, como é que a liraglutida pode fazer perda de peso? A perda de peso estimulada pela liraglutida acontece por um outro mecanismo.
Os agonistas do receptor GLP-1 também produzem um efeito no nosso estômago, retardando o esvaziamento desse órgão e aumentando a saciedade. Então a perda de peso vem pelo fato do paciente comer menos. E funciona. A liraglutida foi liberada após diversos estudos para uso em pacientes obesos com o objetivo de perda de peso, junto com outras medidas saudáveis, como o acompanhamento nutricional e atividades físicas. E por que o cardiologista aqui está falando sobre liraglutida? Bom, vamos voltar lá no nosso quadrinho e olhar agora essa outra coluna que pergunta qual o efeito da droga no sistema cardiovascular. E aí ela divide ainda em duas perguntas. Essa primeira em relação ao risco cardiovascular, ou seja, se ela reduz sua chance de infartar. Nós podemos ver que a grande maioria das medicações para o diabetes ou são neutras, ou seja, não aumentam nem reduzem o risco de infarto, ou possuem um benefício potencial, o que significa que não está bem provado por estudos. As duas únicas drogas que têm benefício comprovado para a redução das chances de infarto são os inibidores SGLT2 e os agonistas GLP-1. As duas agora têm vídeo aqui no canal. A segunda coluna aqui, ainda sobre os efeitos cardiológicos, diz respeito aos pacientes com insuficiência cardíaca, se a droga traz benefício ou não. Como nós podemos ver, a maioria aqui também é neutra, inclusive a liraglutida que nós estamos estudando. Convém destacar que algumas drogas podem ser prejudiciais, como nós vemos aí. Elas aumentam o risco, e somente uma família que traz benefício, a família da dapaglifosina, que nós vimos no outro vídeo. Resumindo então, a liraglutida é uma medicação eficaz para o tratamento do diabetes, inclusive reduzindo as chances de infarto nos pacientes diabéticos. Ela também está liberada para uso em pacientes obesos, juntamente com outras medidas saudáveis para a perda de peso. Ela se mostrou eficaz também nesse cenário. E quais são os efeitos colaterais que eu posso esperar com a liraglutida? Com certeza, os efeitos colaterais mais comuns com o uso dessa medicação são os efeitos gastrointestinais: diarreia, náusea, constipação, dispepsia, que é aquela dor ou queimação estomacal. Isso pode ocorrer. O mecanismo por trás destes sintomas talvez tenha a ver com o retardo do esvaziamento do estômago que nós comentamos antes. Outros efeitos comuns são o aumento da frequência cardíaca, o que não costuma ser um problema, mas caso você sinta palpitações, procure seu médico imediatamente. Reações no local da injeção, por exemplo, vermelhidão ou coceira. Já alguns efeitos colaterais são mais raros, mas eu vou citar aqui porque eles são graves. Disfunção renal. Foram relatados alguns casos de piora da função renal com o uso das medicações, algumas inclusive com o paciente precisando de diálise. Alguns pacientes possuem um maior risco e isso pode ser avaliado pelo seu médico quando ele for prescrever a medicação. Pedra na vesícula, a chamada colelitise, também parece ter uma frequência aumentada com o uso da medicação. O mecanismo ainda não está totalmente desvendado, mas alguns autores têm postulado que há alterações na produção e na secreção da bile, assim como uma motilidade da vesícula biliar reduzida. Reações alérgicas. Assim como praticamente qualquer outra medicação, há relatos de reações alérgicas graves com o uso da liraglutida. Câncer de tireoide. Estudos com animais mostraram que essa medicação pode estar associada a um aumento de casos de câncer de tireoide. Não sabemos se isso também acontece em humanos, mas há sim relatos deste câncer em alguns usuários. E por fim, pancreatite. Casos de pancreatite, inclusive graves, até mesmo com mortes, foram relatados com o uso da liraglutida. A causa também não está completamente entendida, mas acredita-se que é o seguinte: como nós vimos, a liraglutida estimula os receptores GLP-1, que se encontram no pâncreas para a produção de insulina, mas também nos túbulos que transportam o suco pancreático, aquele que vai parar lá no nosso intestino para digerir proteínas. Acontece que esse estímulo, aparentemente, também causa crescimento dessas células, o que pode levar à obstrução dos túbulos, aumento da pressão dentro do pâncreas e, consequentemente, pancreatite. E em relação à gestação? Primeiro, nós sabemos que a obesidade está associada a um aumento de risco de eventos adversos, tanto fetais quanto maternos. Porém, um ganho moderado de peso é esperado e saudável para o feto em toda a gestação. Dessa forma, medicações para perda de peso não são recomendadas durante a gravidez. Já o controle do diabetes é necessário durante a gravidez, porém, a recomendação é o uso de outras medicações. Já em relação ao aleitamento, pouco se sabe.
Não se sabe se a liraglutida é excretada no leite e muito menos seus efeitos durante esse processo. Portanto, é necessário pesar bastante os riscos e benefícios do seu uso nesse cenário. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre a liraglutida, uma medicação que está em alta, embora seja pouco acessível pelo seu preço elevado, e ela tem sido bastante usada aí para controle do diabetes, principalmente para os pacientes que possuem maior risco de infartar, devido àquele efeito protetor que nós vimos. E também ela é usada bastante como um auxiliar para a perda de peso em pacientes obesos, sejam eles diabéticos ou não. Se ainda ficar com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem pode se beneficiar desse conteúdo. Seu like também ajuda bastante essa divulgação. Um grande abraço a todos e até a próxima!